pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro da professora Thelma, Comunicação em Linguagem, cujo título é O que é gramática e o que precisamos saber sobre ela. É referente às páginas 41 a 77. Então, o objetivo dessa aula é entender de uma maneira geral, ter uma visão geral do que é gramática e, principalmente, saber como fazer o uso dessa gramática. Não que a gente tenha que ficar decorando os elementos da gramática, mas como a gente utiliza isso, ok? Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é sobre o funcionamento da língua. Então, como que toda a língua funciona, de que maneira? É como se houvesse duas engrenagens. Então, o léxico ou vocabulário, que são as palavras que a gente utiliza, e a gramática, tá? Então, como que funciona? Você escolhe, faz uma seleção de palavras e como que você vai combinar essas palavras? Quem vai ditar como você vai combinar é a gramática. Bem, afinal de contas, o que é gramática, né? Uma definição bem simples sobre gramática, ela é um conjunto de regras que determinam como os enunciados podem ser construídos em cada língua. Então, é importante entender que nós temos uma gramática natural versus uma gramática normativa. Então, quando a gente nasce, a gente vai aprendendo as primeiras palavras, a gente vai convivendo com as pessoas que falam uma determinada língua, então a gente vai adquirindo essa gramática natural. Então, ainda que às vezes a pessoa não vá para a escola, ela vai falar, as estruturas que ela vai proferir, elas seguem uma ordem da gramática, dessa gramática natural. Daí nós vamos para a escola para aprender a gramática normativa, que é a sistematizada, tá? Por esse conjunto de regras, ok? Bem, nós temos aqui uma figura bem importante, tá? É muito importante que vocês tenham essa figura. É o mapa prático da gramática normativa, então mostra, dá uma visão geral pra gente como que funciona essa gramática normativa. Ela é dividida em 5 partes. Então nós temos a primeira parte, que é a fonologia. Dentro da fonologia nós temos a ortoépia e dentro da ortoépia a prosódia. Temos uma segunda parte, que é a ortografia. Dentro da ortografia nós temos a grafia e a acentuação. Daí nós temos uma terceira parte, que é a pontuação, uma quarta parte, que é a morfologia. Dentro da morfologia nós temos formação e estrutura das palavras, classificação gramatical e flexão. E por fim, o último grupo é o da sintaxe, e dentro dela nós temos concordância, regência e colocação. Então, essa visão da gramática, então é importante que a gente entenda o que é cada parte, a que se refere, para que nós possamos tirar as nossas dúvidas de gramática, saber onde recorrer quando a gente estiver com dúvida, tá? Não quer dizer que nós temos que decorar todas as regras, não, mas a gente tem que entender qual a origem dessa regra e onde recorrer. É isso que eu acabei de dizer. Então, o que a gente precisa saber sobre a gramática? Tem que saber identificar a natureza da dúvida. Então, você entendendo cada parte, você vai conseguir identificar de onde vem a sua dúvida. É uma dúvida de pontuação, é uma dúvida de morfologia, de sintaxe, e você vai saber a que fonte recorrer. Bom, começando pela parte 1, fonologia. Então, quando a gente pensa em fonologia, a gente pensa em sons, em letras. Então, a gente pensa em correspondência entre fonemas e grafemas, tá? E é importante dizer que muitas das nossas dúvidas é porque essa correspondência, ela é imperfeita, tá? Quando você pensa em fonema, você pensa na unidade mínima distintiva do sistema fonológico. Então, você pensa nos sons, tá? E quando você pensa em grafema, você pensa na unidade do sistema de escrita, ou seja, nas letras. Só que o que acontece? Nem sempre o número de letras é correspondente ao número de fonemas. Olha o exemplo que nós temos aqui. A palavra encher, nós temos 6 letras, só que nós temos 5 sons, 5 fonemas para encher, tá? Esse símbolo que nós temos aí para o som do sh, tá?
Ele é um símbolo que foi criado pelos linguistas, eles criaram esse alfabeto fonético internacional. Quando você pega um dicionário, na frente da palavra tem como é a pronúncia, tá? Então isso é universal, então quando você encontrar esse símbolo, ele se refere ao som sh, ok? Tem também uma sugestão de um site para que vocês possam conhecer o alfabeto fonético internacional. Bem, quais são as dúvidas então que nós costumamos ter? Mesmo grafema, mesma letra, mas para sons diferentes. Então, é algo que acontece muito nas crianças em idade escolar e mesmo com os adultos, né? Sobre a letra X, por exemplo, tá? Você tem táxi, exame, auxílio, vexame, você tem a mesma letra, o mesmo grafema para diferentes sons. E também a outra dúvida que ocorre é do item 2. Mesmo fonema, daí ao contrário. Mesmo som para diferentes grafemas, ou seja, diferentes letras. Então, por exemplo, para o som sh e j, esse outro símbolo que parece um z é o som do j, tá? Então, o som do sh, você tem ele para diferentes letras, como ch, x, encher, mexer. Você escreve com letras diferentes, mas o som é do sh. E no caso do j, você tem diferentes letras para representar esse som, como no caso do G e do J, G, jeito. Então, são dúvidas que a gente tem do campo da fonologia. Bem, nós temos também, dentro do campo da fonologia, questões referentes a alofone ou variante fonêmica, que é o que? A falta de correspondência entre a fala e a escrita. Porque muitas vezes na hora de falar, a gente acaba omitindo algumas letras, principalmente pensando até em regionalismos, tem uma maneira de falar, em uma região fala-se de um jeito, em outra região, por exemplo, leite, leite, então um som diferente, mas aí não impacta na escrita. Você fala leite, leite quente, como o pessoal do interior, ou leite, não vai impactar na escrita, mas, por exemplo, quando você tem as palavras faixa, queijo e trouxa e cabeleireiro, as pessoas acabam falando, omitindo, né, o i. Então, fala faixa, queijo, trouxa, cabeleireiro. Então, esses ditongos, que é essa junção dessas duas vogais, ai, ei, ou, ei, no caso do cabeleireiro, elas acabam não sendo pronunciadas, e o problema é que muitas vezes isso acaba impactando inclusive na escrita, né? Então, o que acontece? O que nós temos de decorrência disso? Uma hipercorreção. A criança, e depois você leva isso para a fase jovem, adulta, você acaba criando uma hipótese errada, porque o professor corrige, olha, precisa ter o i, que a criança fala faixa, escreve faixa, não põe o i. E daí o professor fala, não, tem que colocar o i, tem que colocar o i. Daí ele, a criança, depois o jovem, ele começa a colocar i onde não tem. Como é o caso de bandeja, prazeroso e caranguejo, não tem i. Por isso que eu coloquei em vermelho. Mas ela, por uma questão de hipercorreção, acaba colocando i, tá? Outro problema que acontece é da segmentação. As pessoas acabam também escrevendo tudo junto, palavras que são separadas. Por isso que eu coloquei em vermelho também. De repente, não é tudo junto, é separado. Por isso, em cima, tá? Ou elas acabam separando, como no item B, o que é para ser escrito tudo junto. Então, demais está errado, é demais tudo junto. Anticorpo é tudo junto, também é a hipótese errada, ok? Então, tudo isso é referente à fonologia. Bem, dentro da fonologia nós temos a ortoépia. O que é ortoépia? Ela se refere à pronúncia, fala correta, sem acréscimo, eliminação ou troca de fonemas, sons. Ela pode afetar a escrita, tá? Então, isso é um grande problema. E se você vai assistir, você é um professor, né? Você vai escrever, ou vai falar com algum pai, escrever numa agenda, ou você vai num congresso falar ou escrever. Então, assim, pega muito mal você falar
trouxe ao invés de trouxe, você fala mortandela ao invés de mortadela, você fala asterístico ao invés de asterisco, beneficência ao invés de beneficência, privilégio ao invés de privilégio, tem gente que fala advogado também, né? É advogado com demudo. Mendigo ao invés de mendigo, esteja ao invés de esteja, seja ao invés de seja. Então, são erros muito comuns que nós não devemos cometer. Na dúvida, sempre consulte um dicionário. Outra dúvida também proveniente da ortoépia, da fala correta, daí tem algumas palavras que realmente são mais complexas, como, por exemplo, tóxico, né? Tem gente que fala tóxico, não é tóxico. Inexorável, você pronuncia com som de Z e não de X, tá? Subsídio, tem muita gente que fala subsídio, não é com som de Z, é de som de 2 S's. Dolo, tá? Você tem esse acento, esse som de agudo no primeiro O, tá? Esmero, não esmero. Você tem o lobo, que é o animal, daí você vai falar com o O fechado, mas quando você está se referindo à parte do crânio, você fala lobo, tá? Bem, ainda dentro de fonologia, dentro da ortoépia, a gente tem também um outro ramo, uma outra seção que se chama prosódia. O que é essa prosódia? Ela estabelece as regras para a colocação do acento tônico, tá? Então, é o acento que vai recair sobre a sílaba tônica. Então, daí só lembrando sobre os acentos, então nós temos o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, que é usado somente para marcar a crase. Então, na verdade, você não... Tem muita gente que fala assim, coloque a crase. Na verdade, não é, a crase é a função. O nome do acento é acento grave, tá? E nós temos também, dentro dessas questões de sílaba tônica, tem o problema das palavras que não têm o acento, né? Então, quais são as dúvidas comuns? Por exemplo, a palavra gratuito, né? Como que você pronuncia? Tem muita gente que pronuncia gratuito. Não, é no U. Gratuito, fortuito, ruim, ok? Então, são dúvidas muito comuns que a gente tem que tentar evitar, porque pega mal. Bem, daí parte 2, indo para a parte 2 de ortografia, tá? Dentro da parte de ortografia, nós temos a parte de grafia. Então, que dúvidas que aparecem? Primeiro item que nós temos que comentar é sobre quais são os critérios para a nossa ortografia, para a nossa escrita, porque muitas vezes a gente tem muitas dúvidas. Então, só para saber de modo bem geral, os critérios para a escrita das nossas palavras, eles são fonéticos e etimológicos, ou seja, fonéticos relativos ao som e etimológicos relativos à origem da palavra. Então, temos exemplos aqui, por exemplo, de critério misto, né? O estabelecimento de escrever uma palavra com M antes de P e B, tá? Vem desse critério, vem do critério fonético, tá? Vem da questão do som, por isso que se escreve M antes de P e B, porque se nós colocássemos o N, não ia ficar fácil de pronunciar, então é um critério fonético. Já as palavras que muitas vezes a gente tem muita dúvida, é com J, é com G, isso é um critério etimológico, tá? Então, as palavras que são escritas com J, elas são derivadas de palavras indígenas ou africanas, e as que são escritas com G são derivadas de outras línguas, ok? Mas a gente não precisa decorar isso, é só para ter uma ideia do porquê, tá? É importante também salientar que em 2009 a gente teve mais uma reforma ortográfica, tudo isso acaba dificultando para os alunos saber como escreve uma palavra ou outra, tem a situação, usa hífen, não usa, e já é a 7ª reforma ao longo de 100 anos, tá? Então, tudo isso acaba atrapalhando bastante a gente lembrar das regras. Por isso que é importante a gente saber qual é o tipo da nossa dúvida e onde consultar.
Bem, ainda sobre ortografia, dúvidas, como utilizar formas verbais corretamente? A gente percebe bastante que às vezes as pessoas têm dificuldade em utilizar formas verbais. Então, nós temos alguns exemplos aqui. João cala-se e olha o mar. Então, nós temos aqui o verbo calar no presente do indicativo, tá? Então, você tem que colocar esse hífen, esse se, ele é separado do verbo, você não escreve tudo junto, tá? Já no exemplo B, no item B, gostaria que João se calasse. Você está usando um outro tempo verbal, é o presente do subjuntivo. Agora sim, você escreve tudo junto com 2 S's, tá? E algo que eu acrescentei, o item C, ela não menciona no livro, mas eu percebo bastante, inclusive já aconteceu de vir na agenda da minha filha, quando ela estava na educação infantil, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em utilizar esse mos. Nós não nos calamos. Esse mos, eu não sei porquê, eu já vi isso em várias pessoas colocando um hífen, calã, tracinho, que é o hífen, mos. Eu não sei por que as pessoas estavam separando isso. Ele é a conjugação do verbo, tá? Nós não nos calamos. É o pretérito perfeito, é o passado, né? Tá? Na dúvida, a gente tem aí uma sugestão do conjugação.com.br. Gaste um tempinho antes de você vai escrever numa agenda, você vai escrever em algum lugar, use o corretor ortográfico do Word, tá? O próprio, quando está mandando mensagem também da sugestão, procura na conjugação.com.br, porque dependendo para quem você está escrevendo, não pega bem, tá? Bem, ainda sobre ortografia, acentuação, sílaba tônica. Então, a gente tem que lembrar dessas regrinhas que a gente aprendeu lá no Fundamental 1, depois foi só no Fundamental 2. Então, como é que funciona a organização da sílaba tônica? A gente tem as oxítonas, que é a última sílaba que é acentuada, as paroxítonas, penúltima sílaba que é a mais forte, desculpe, não é acentuada, é a mais forte, porque a tônica nem sempre é acentuada, né? Mas é a mais forte. E temos as proparoxítonas, que é a antepenúltima, que é a sílaba mais forte. Então, a sílaba tônica é a mais forte. As proparoxítonas são as mais fáceis da gente lembrar, porque todas elas são acentuadas, maravilha. Agora, o que acaba causando dúvida são as oxítonas e paroxítonas, tá? Então, nas oxítonas, qual que você vai acentuar? As palavras que são terminadas em A, E, O, em e ens. E nas paroxítonas, você vai acentuar as palavras terminadas em L, N, R, I, is, x, us, ans, ãos, uns, ps e os ditongos, como por exemplo córnea, família, que são essas junções das vogais, por exemplo em córnea, EA é um ditongo, família, IA é um ditongo, certo? Bem, ainda quanto à sílaba tônica, acentuação, importante, I e U tônicos formando hiato, tá? Quando que a gente vai acentuar os casos de hiato? Sozinhos ou junto com S, no caso de raízes, tá percebendo I sozinho, tá? Saúva, U sozinho, então a gente acentua, tá? O IS, no caso de ateísmo, balaustre, o S, a gente não acentua junto com a contraconsoante. Perceba, Luiz, IZ, da contraconsoante, não acentua. Não acentua antes de NH como em rainha e não se acentua antes de ditongo como em feiura. Então, lembre-se disso. Bem, ainda sobre ortografia e acentuação, referente à sílaba tônica. A gente também tem que ficar atento quando a gente usa o pronome oblíquo, como no caso ali do lá, lo. Então, vai aplicar as mesmas regras. Então, no caso, vamos esperar lá. Aqui nós temos palavras que são